Bom dia, turma. Dando continuidade à nossa matéria, nós vamos agora falar do Estado moderno e a conquista da América. Na aula passada, a gente viu aí a formação desses estados, a crise feudal. E agora a gente tem uma outra parte da nossa história, divididas, né? Já estudamos a pré-história, Idade Antiga e agora na Idade Medieval é o feudalismo, que acabamos de ver na aula passada. Começaremos uma nova fase da história, que é a história moderna, né? Essa formação dos estados europeus. A gente pode dizer que esses estados modernos são os países europeus, né? Que a gente temos 4, Portugal, Espanha, França e Inglaterra, né? No primeiro momento, Portugal e Espanha. Depois da Guerra dos 100 Anos, que também a gente falou na aula passada, Inglaterra e França. Então, na Baixa Idade Média, o poder político fragmentado aí nas mãos da nobreza feudal representava um forte obstáculo à expansão da atividade comercial que vem se desenvolvendo desde as cruzadas. Então a gente viu as cruzadas, que vai abrir o comércio do mar Mediterrâneo, uma nova classe social se formando, que é a burguesia. A burguesia tinha dificuldades na Idade Média, por quê? Porque tinha moedas e padrões de pesos e medidas próprios, cada feudo tinha lá, né, as suas taxas, o seu pedágio, não tinha uma segurança, esses burgueses, porque suas mercadorias eram roubadas. Então, a unificação dos impostos, do sistema de pesos e medidas, era a única saída para os comerciantes para a questão do lucro, para o seu crescimento comercial, né? Então, o fortalecimento aí do poder real e o enfraquecimento dessa nobreza feudal ocorreria com a crise do feudalismo, a Baixa Idade Média. E aí a descentralização do poder político e militar nas mãos da nobreza feudal vai ceder lugar ao rei, a centralização real. Mas o rei precisa aí de um exército profissional e permanente para poder resguardar, para poder proteger o seu território. E precisava de recursos. E para isso aí a burguesia, interessada na centralização política, fornecia esses recursos na forma de empréstimos e impostos. Então a gente pode dizer aí que há uma aliança entre o rei, que tem o interesse político de centralização do território, e a burguesia, que tem o interesse econômico de expansão territorial, né? Então, vai haver aí o surgimento das justiças, leis e sistema tributário centralizados. Essas são as características do Estado moderno aí para combater essa nobreza que tinha o poder descentralizado, né? E com isso, já que o território está organizado econômica e politicamente, essa burguesia quer expandir o seu comércio para fora dos seus domínios territoriais, né? Então, como aconteceu isso, né? É a necessidade de buscar metais preciosos, o aumento populacional, as terras europeias já estavam aí bem cansadas de produção, de produzir produtos agrícolas, né? Isso tudo está dizendo aí, né? Metais preciosos para cunhar moedas de circulação nacional, o aumento populacional aí, né, que era exigido aí mais produção de alimentos, que era difícil porque as terras estavam cansadas, né? A necessidade de metais preciosos fez com que o estímulo da expansão marítima acontecesse, né? Então, além de procurar metais preciosos, existia um outro fator de expansão marítima, né, que é chegar às Índias por uma nova rota, visto que o mar Mediterrâneo estava aí bloqueado pelo domínio dos turcos lá em Constantinopla. E lá nas Índias, o que tinha de importante? Tinha as especiarias, né? Então, havia aí esse estímulo, vamos chegar até lá, né? E qual país que vai primeiro? O Portugal, né? Portugal ele vai fazer aí a sua unificação territorial mais cedo do que qualquer outro, né? E com o rei Dom João, o primeiro da dinastia de Aves, né? Ele vai subir ao trono apoiado principalmente pelo grupo mercantil, quer dizer, o grupo de comerciantes, a burguesia. A partir daí, a monarquia portuguesa fica comprometida com os interesses comerciais. E
que a gente tem em Portugal, né? A geografia portuguesa, ela é favorável a essa expansão, porque ela está aí diretamente banhada no Atlântico, ela está próximo à África, e aí Portugal também já havia aí acumulado experiências nas artes das navegações, né? Tem aqui os fatores. Os pinheirais de Leiria forneceu a madeira para a construção de navios, a pesca do bacalhau formou um grupo de marinheiros, a lendária escola de Sagres aprofundou o conhecimento cartográfico e as técnicas de orientação e navegação de alto mar. Então, favoreceu, Portugal foi pioneiro por causa disso. A geografia, a centralização recente, a centralização política muito antes dos outros, a aliança entre o rei e a burguesia e esses outros fatores, né, as experiências marítimas. Já que Portugal foi o primeiro país a começar essa expansão marítima, o que ele vai fazer? Ele vai dominar aí a costa africana. O mapa de vocês, ele não tem essas informações que eu coloquei aqui. Seria interessante vocês escreverem, né? Todas as informações que eu coloquei aqui. Portugal começa suas navegações em 1415. Reparem que ao entorno da África existem várias paradas portuguesas. Tem 1, 2, 3, 4. 4 paradas portuguesas aqui. Em 1415. O objetivo é contornar a África e chegar às Índias. Esse é o objetivo de Portugal, né? Então, os portugueses ocuparam vários pontos da costa africana, onde obtiveram escravos, ouro e outros produtos, né? Então, com as navegações, não houve aí um prejuízo, porque ele precisava aí explorar terras, conseguir riquezas, até mesmo antes de conseguir as especiarias, tão sonhadas especiarias, né? Então, ele está navegando, mas não está esperando o lucro das especiarias, né? Então, tem aqui, no entanto, o principal objetivo era contornar o continente africano, né? Sair do Oceano Atlântico, entrar no Oceano Índico e chegar às Índias, que aconteceu em 1498 com Vasco da Gama. Olha quanto tempo depois, né? Mas esse tempo todo não foi só expedições, foi também expedições que conseguiu aí explorar bastante essa costa africana, né? Então, 2 anos depois, em uma das suas idas às Índias, né? A gente tem aqui uma saída mais para dentro do Oceano Atlântico e a chegada dos portugueses em 1500 aqui no Brasil, né? Mas o objetivo dessa expedição é as Índias, então ele vai e continua para o seu caminho com as Índias, né? Então, em 1500, Pedro Álvares Cabral, viajando para as Índias, para consolidar as posições portuguesas, desviou-se da sua rota e tomou posse de terras brasileiras aqui em 1500. Só que a Espanha, ela vai aí conseguir fazer a sua unificação territorial em 1492 e será aí o segundo país europeu, né? Então, a partir daí, a Espanha começa a se mobilizar também para chegar às Índias. Só que o lado leste é o lado da África e também das Índias, da Ásia, né? Já está todo ocupado por Portugal. Qual é a opção, então? A opção é a ideia de Colombo. Colombo é um navegador genovês, que ele vai estar a serviço da coroa espanhola. Ele vai iniciar as suas viagens para o lado leste. Qual era a ideia dele, né? Isso só seria possível, segundo a teoria dele, se a Terra fosse esférica. E aí ele veria para o leste e sairia aqui na parte por trás, vamos dizer assim, né? Para as Índias. Então, a navegação de Colombo é essa aqui, né? 1492, ele sai da Espanha e chega até a América Central. Aqui em 1492, chega à América Central. Essa chegada aqui de Colombo teve aí algo muito interessante, que ele achava de estar nas Índias. Ele achava que tinha chegado aqui às Índias. E o que vai acontecer?
ele viu aqueles habitantes do território e os chamou de índios, né? Aí a gente tem os nativos com esse nome dado aí por Cristóvão Colombo. Mas com essas conquistas de terras pelo mundo, vai haver aí um tratado a ser assinado entre Portugal e Espanha. E esse tratado é o Tratado de Tordesilhas, né? Foi assinado em 1494, que dividia as terras recém-descobertas e aqui estavam por se descobrir entre esses dois países ibéricos, Portugal e Espanha. Então, Portugal ficou aí com essa parte do Oriente, da África e um pouquinho da América, e a Espanha ficou com toda a América, nesse sentido aqui. Eu botei de verde aqui a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, né? Então, com a chegada aqui dos europeus na América, agora nós vamos ver aí como foi essa montagem da empresa colonial espanhola, né? Temos dois nomes importantes aqui no momento dessa conquista, que é o Hernán Cortés e Francisco Pizarro. Hernán Cortés vai dominar aí os astecas no México e Francisco Pizarro conquista aí o Império Inca. Mas a gente sabe que havia 3 grandes impérios, que eram os Incas, os Maias e os Astecas, né? Que eles construíram grandes cidades, formaram impérios e construíram os estados. Mas os Maias já tinham entrado em decadência e praticamente desaparecido no momento que os espanhóis chegaram aqui, né? Então, depois de saquear as riquezas e acumular ouro e prata dos astecas e dos incas, a Espanha montou no Peru e no México uma economia mineradora, com base aí na mão de obra compulsória, quer dizer, na mão de obra obrigatória, escrava dos indígenas. Mas o momento da escravidão indígena na América Espanhola é diferente da escravidão do Brasil, né? Lá eles aproveitaram os métodos que esses povos usavam, que é a mita e a encomienda. Na mita, um certo número de índios de cada comunidade era sorteado para trabalhar nas minas durante 4 meses, né? Os incas faziam isso, né? Então, os espanhóis substituíam os antigos governantes incas e intensificaram o uso desse tipo de trabalho, transformando numa verdadeira escravidão. E a encomienda? Era uma forma de trabalho não remunerado. Se é não remunerado, é escravo, né? Um certo número de índios era entregue a um espanhol, que era chamado encomendeiro, que deveria protegê-los e cristianizá-los, distribuindo-os depois entre os colonizadores, né? Na prática, a encomenda também era uma verdadeira escravidão. E muitas civilizações, houve muitas mortes, né? A gente pode falar que houve aí um genocídio. Por quê? Por causa das guerras, por causa das doenças, por causa dos trabalhos forçados. Isso aí vai dizimar aí populações pré-colombianas enormes, né? Então, essa é a montagem da empresa colonial. E como era essa empresa colonial portuguesa, né? Então, Portugal, a partir de 1498, a gente viu que ele chegou às Índias e obteve aí altos lucros no comércio das especiarias. Quando em 1500 Portugal chega no Brasil, é o momento em que acontece somente a exploração do pau-brasil esporadicamente, não tem uma colonização definida, né? Há período que a gente chama de pré-colônia. Então, a colonização efetiva do Brasil só se deu a partir de 1530. Então, de 1500 a 1530, o Brasil está numa pré-colônia. Antes disso, a presença portuguesa limitou-se às expedições de reconhecimento e a punição a navios europeus intrusos à exploração do pau-brasil, né? E aí, o Portugal decidiu aí colonizar o Brasil depois do declínio das especiarias, declínio dos lucros com o comércio oriental, motivado aí pela concorrência e pelos altos custos. A esperança de encontrar ouro e prata, exemplo dos espanhóis que chegaram e já encontraram ouro e prata. E o medo de perder as terras americanas para outros países europeus, né? Que não aceitavam aí o Tratado de Tordesilhas, né? Então, como Portugal não descobriu aí metais preciosos no início da colonização, ele tem que procurar uma outra atividade lucrativa,
que foi a produção de cana-de-açúcar. Então, essa empresa açucareira, ela funcionava com um tripé, né, que era o trabalho escravo, a grande propriedade e a monocultura, e também a produção para o mercado externo, porque o açúcar era bem aceito na Europa. Isso tudo a gente pode chamar de plantation. Essa é a palavra que vai definir trabalho escravo, monocultura, grandes plantações e produção para o mercado externo. Isso é o plantation. Agora vamos ver os outros países europeus, como que eles fizeram aí a sua expansão marítima, né? Como foi a sua colonização aqui na América, né? Nós temos 3. Não só Portugal e Espanha no primeiro momento, mas também a Holanda, a França e a Inglaterra. Então, eles 3 só tiveram a condição de participar da expansão marítima depois que consolidaram como os estados nacionais. Primeiro tem que organizar o território para depois fazer a sua expansão. Então, a Holanda, ela teve aí uma grande participação nessa colonização da América, né? A Holanda vai aí organizar a Companhia de Comércio, e essa Companhia de Comércio vai atuar aí na América, vai ser muito importante para esse comércio holandês, né? Participou ainda da implementação da economia açucareira no Brasil, financiando, fornecendo equipamentos. O transporte e a distribuição de açúcar na Europa estava nas mãos dos holandeses, que ficaram aí com a maior parte dos lucros desse produto. Isso aqui é importante. Se não fosse a Holanda, o Brasil não teria como implementar essa empresa de açúcar aqui no Brasil, né? Então, no momento da União Ibérica, aonde o rei espanhol que vai dominar Portugal, a gente tem aí a expulsão dos holandeses do Brasil, porque os holandeses e os espanhóis são inimigos, né? E aí o que os holandeses vão fazer? Vão invadir o Nordeste, né? No século XVII, chegaram a dominar o Nordeste brasileiro em algumas áreas fornecedoras de escravos na África. Por causa desse atrito entre a Holanda e a Espanha, o Nordeste aí foi dominado pela Holanda nessa invasão, né? No momento da retomada da coroa portuguesa, né, pós a União Ibérica, os portugueses conseguem novamente dominar a região que era da Holanda. Então, franceses e ingleses também se fixaram aí na costa da América do Norte, depois da fracassada tentativa pelo Nordeste aqui e pelo caminho do Oriente, né? Na América, os ingleses têm aí 2 tipos de colônia. Na próxima página, a gente tem um mapa aqui da colonização europeia, da colonização inglesa, né, na América do Norte. Existe aqui duas cores nesse mapa, né, que é a verde e a rosa. A verde, a gente tem aí o que a gente chama de colônia de povoamento. E na rosa, a gente tem o que a gente chama de colônia de exploração. Mas tudo isso aqui é colonização inglesa na costa da América do Norte. Eles vão fundar aqui 13 colônias, né? Esse grupo aqui de ingleses, eles virão para cá, esse grupo de ingleses, e irão fundar aqui essas chamadas 13 colônias, né? Que vai ser importante, mas tem aí características diferentes uma das outras, que a gente vai conhecer agora, essas características. As características do norte, que são as verdes, né? Implementou-se aí pequenas propriedades familiar, cuja produção era voltada para o consumo interno. Então, a gente tem nessa região também desenvolver atividades manufatureiras industriais, né? Além da navegação e pesca. Essa economia era baseada no trabalho familiar e mão de obra livre. Olha a diferença das colônias do sul. Então, essa sociedade era implementada aí como colônia de povoamento, que a gente viu lá. Agora,
A letra B, que são as colônias do sul, a gente tem o seguinte: implementou-se uma colonização semelhante à portuguesa, isto é, com grande propriedade, trabalho escravo, monocultura e produção para o mercado externo. O que eu falei aqui deste último parágrafo dessa primeira coluna, que era o plantation, e aqui, ó, a esse sistema deu-se o nome de plantation. Então, as colônias do sul dos Estados Unidos têm as mesmas características das colônias de Portugal. Por que isso, né? Porque o sul da América do Norte tem um clima já bem parecido aí com a América Portuguesa, né? Então, vendo novamente o mapa, a gente percebe isso, né? As colônias do norte, pequenas propriedades, produção voltada para o consumo externo, manufaturas e mão de obra livre. Colônias do sul tem aí trabalho escravo, monocultura e produção para o mercado externo. Colônias de exploração, é o plantation. E na França? Na França, ela procurou aí colonizar o Canadá, é a parte acima ainda das 13 colônias americanas, o Caribe, nas ilhas da Martinica, Guadalupe, Tobago, São Domingos, e na América do Sul, nas Guianas, né? Isso é a colonização francesa, né? Agora, voltando aí para a América Latina, as populações pré-colombianas, né? A gente já viu como foi escravizados, quais os povos que estavam aqui, né? A estrutura dos incas, nesse sentido aqui, era uma estrutura complexa. Os astecas também aí no México, né? Eles impressionaram aí os espanhóis pela dimensão aí dos templos, as riquezas, os planejamentos da cidade, mas nada disso foi aproveitado, infelizmente, né? Nada disso foi aproveitado. Eles não respeitaram essa nova cultura, né? E como era essa sociedade agora, depois da dominação, né? Depois da dominação colonial, vamos imaginar uma pirâmide social, né? Numa pirâmide social, a gente tem aí o topo da pirâmide. O topo da pirâmide, a gente pode dizer aí que eram o primeiro quadradinho que eu marquei aqui, ó, os chapetões. Então, no topo da pirâmide, a gente tem aí os chapetões nesse topo da pirâmide, né? Logo em seguida, a gente tem aí os crioulos. E abaixo, a gente tem o restante da população. Nós vamos entender cada um. A estrutura social da América Hispânica, aos poucos, foi sendo composta por aqueles que haviam nascido na Espanha. Se eles nasceram na Espanha e vieram aqui colonizar, eles são os chapetones. Esses homens, eles estão aí nos altos cargos da administração colonial. Agora, abaixo deles estão os crioulos. Quem eram os crioulos, né? Crioulos com 2 L's. Crioulos não são os crioulos que a gente conhece no Brasil, né? Os filhos de espanhóis nascidos na América eram chamados de crioulos. Porque esses chapetones vêm com a família, vêm com a esposa. Os filhos desses chapetones que nascem aqui, eles não são espanhóis, porque eles não estão na Espanha. Aqui não é um país. Então, qual a nacionalidade dele? O que eles são? Eles são crioulos. E eles estão aí em segunda parte aí dessa pirâmide social. O que eles fazem aí? Detinha a propriedade de terra, das minas e que futuramente formariam uma camada social dominante durante os processos da independência. Eles não participam de cargos públicos, eles não estão nos altos cargos administrativos. Eles são crioulos, eles não são espanhóis legítimos, né? E é por isso que aqui está dizendo aí que essa camada social vai ser muito importante aí durante o processo de independência, porque eles vão querer aí o topo da pirâmide, né? Colocar aí esses chapetones de lado. Mas isso é mais lá para frente. Agora a gente tem que pensar que no topo da pirâmide há os chapetones, abaixo estão aí os crioulos. E o restante da população? Quem são, né? O restante da população que estão abaixo desses dois são os índios, os escravos negros, né? E os mestiços.
Os mestiços são as pessoas ou os que nasceram depois do relacionamento com o espanhol e o nativo, né? E o indígena. Então, essas pessoas que nasceram depois desses relacionamentos, a gente pode chamá-los de mestiços. Vamos virar a página. Na página a gente tem o finalzinho aí desse capítulo, desse módulo, né? Onde a gente tem aí os índios, negros e mestiços, que eu estava falando aí, que trabalhavam para os demais estratos sociais, quer dizer, os chapetones e os crioulos. Então, o significado e a consequência dessa expansão europeia que vimos hoje, né, significou aí o predomínio cultural e econômico do europeu. O europeu vem para cá, para a América, impondo a sua língua, a sua religião, o seu sistema político. Eles não irão aí respeitar as culturas que haviam aqui, né? A expansão marítima também leva aí à decadência do comércio do mar Mediterrâneo e, consequentemente, das cidades italianas, né, que era aí que recebia todo esse material, todo esse comércio do Oriente. Outra consequência importante foi o fortalecimento das monarquias e das burguesias nacionais europeias. Agora, definitivamente acabou o feudalismo. A centralização política foi importante aí para que isso acontecesse. Então, foi essa riqueza que constituiu a denominada acumulação primitiva de capital, né? As riquezas saindo da América, saindo da Ásia e indo para a Europa. Essa acumulação fornecerá a base para a Revolução Industrial, consolidando aí o capitalismo, visto que nesse momento agora é o mercantilismo. Tínhamos o feudalismo, estamos no mercantilismo com a expansão marítima e essa acumulação primitiva de capital vai gerar aí o capitalismo depois da Revolução Industrial. Então é isso. Agora vamos continuar aí fazendo as nossas atividades da apostila. Até a próxima aula.